O modelo da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, avança e chega até o exterior. O que tem contribuído para o crescimento? As penitenciárias poderão adotar um modelo no futuro? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Gustavo Moreira, que é titular da Vara de Execução Penal, Infância e Juventude e Criminal da comarca de Frutal, no Triângulo Mineiro, a 620 quilômetros de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 5 anos e meio e já passou por 2 comarcas, Jequitinhonha e Frutal, onde está há 3 anos. É também mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos e também especialista em Processo Civil pela PUC São Paulo. Doutor Gustavo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores aqui. Doutor Gustavo, a questão nossa aqui então é a APAC, que é um modelo alternativo, prisional, humanitário, que facilita esse cumprimento da pena. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que Frutal tem hoje a maior APAC masculina do Estado, com 300 recuperandos, e agora também vai inaugurar, neste mês de julho, a APAC feminina com 100 vagas. Então, Frutal sempre teve uma situação muito peculiar com relação à criminalidade. Infelizmente, é uma comarca que tem 58 mil habitantes na cidade de Frutal apenas, e os índices de criminalidade são muito elevados. E isso foi a mola propulsora para que nós tivéssemos de investir nesse método APAC. O presídio de Frutal hoje, ele se encontra interditado parcialmente, e a APAC, quando cheguei em Frutal em agosto de 2015, ela tinha uma capacidade para 130 recuperandos. E eu sempre tive uma concepção muito boa desse método APAC, em razão da capacidade de ressocializar o indivíduo. De recuperar mesmo os internos, né? De recuperação, exatamente. E diante dessa circunstância, o Poder Judiciário, por meio do fundo, né, que cada comarca possui, passou a investir nessa metodologia, seja para ampliação do sistema prisional APAC, e até melhoramento do método, né? Então, só tem lá 2 presídios, um presídio tradicional, Sim. que está interditado, Exato. Totalmente ou parcialmente? Parcialmente. Ele ainda tem. E aí tem esse outro presídio alternativo aí, que é a APAC. E tem a esse APAC. modelo apaquiano. Exatamente. Agora, por que o senhor me disse que então que Frutal, que fica aí no interior, no Triângulo Mineiro, tem esse alto índice de criminalidade? É a questão geográfica mesmo? Há um conjunto de fatores, né? A questão geográfica, como bem dito, Frutal se situa numa rota de tráfico de drogas. Quando se analisa que Frutal faz divisa com São Paulo, está muito próximo ao Mato Grosso do Sul, caminho para ligação para Belo Horizonte, está próximo também ao estado de Goiás, passa por Frutal a Transbrasiliana. Então, assim, é um local, de fato, que nós temos essa rota para o tráfico. As cidades próximas às fronteiras, elas também têm uma circunstância de certa impunidade com relação à criminalidade, porque a partir do momento que se comete um crime do lado do estado de Minas Gerais e se passa para o estado de São Paulo, isso dificulta, de certo modo, a persecução e a apreensão dessas pessoas. Então, há também esse fator. E também há uma estatística de que Frutal, de fato, era uma cidade bastante violenta no passado, havia disputa entre famílias e coisas do gênero. Então, eu reputo que talvez sejam múltiplos fatores que levem a esse resultado. O senhor está lá há 3 anos e como é que conseguiu já cuidar dessa questão criminal lá? Como é que o senhor fez para poder estabilizar a situação e tentar reduzir essa criminalidade? Pois é. A primeira questão é dar resposta, né? Tudo que o cidadão precisa para que não se incentive a prática do delito é que ele tenha uma resposta. Quando cheguei em Frutal, peguei mais de 6.500 processos conclusos para decisão paralisados há mais de 100 dias.
a comarca contava com um acervo apenas na vara criminal de execução penal em infância e juventude superior a 15 mil processos. Hoje, em atividade, em processos que não estão suspensos, não estão paralisados, nós temos, no total, menos de 4.500 processos. O senhor disse que está há 3 anos lá, né? Quer dizer, eu acho que é importante a estabilidade, a permanência de um juiz numa determinada comarca? Muito importante, Urião. Eu digo que hoje, desde que eu cheguei lá, mais de 20 mil processos já foram baixados. Mais de 12 mil sentenças foram proferidas. E em razão dessa quantidade de sentenças, dessa quantidade de condenações, o número de pessoas a serem recuperadas, ressocializadas e punidas cresceu demais. E esse foi um dos fatores também que ensejou a necessidade de ampliação desse método APAC, para que nós tivéssemos a oportunidade de não apenas punir aqueles que eventualmente praticaram algum crime, mas também de ressocializá-los para que não voltem a praticar novos crimes. Duas questões importantes, né? Garantir a punição e buscar a recuperação desse indivíduo para ele voltar a viver em sociedade, né? Exatamente. Doutor Gustavo, vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente um pouco mais dessa convicção que o senhor tem, que a região tem aí no modelo apaquiano, que é esse modelo alternativo e humanizado aí do cumprimento de pena. Explicar para a gente aí o porquê, a razão desse avanço do modelo. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o modelo alternativo de presídios da APAC, que está crescendo e avançando até mesmo para o exterior. O nosso entrevistado é o juiz Gustavo Moreira, que é titular da Vara de Execução Penal, Infância e Juventude e Criminal da comarca de Frutal, no Triângulo Mineiro, a 620 quilômetros de Belo Horizonte. Doutor Gustavo, então eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa convicção, desse avanço do modelo da APAC na região, lá em Frutal, e essa convicção que o senhor tem desse modelo. Alguém que desconheça provavelmente vai dizer, mas preso precisa de assistência, de proteção? Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Pois bem, nós temos uma circunstância estabelecida pela legislação penal, que é a responsabilização daquele que pratica um crime, ela deve levar em consideração a necessidade de punir e também a necessidade de ressocializar. A partir do momento que nós consideramos única e exclusivamente a necessidade de punir, nós temos que, após essa punição, essa pessoa voltará à sociedade. E se ela não voltar ressocializada, ela vai voltar em circunstâncias de muito maior periculosidade. E isso vai continuar gerando um risco social que não se controla. E existe aquela mentalidade corrente, como o senhor sabe, que as pessoas acham que o criminoso tem que sofrer e que ele é irrecuperável. Como é que o senhor lida com isso? Olha, todas as vezes que estive diante do sistema apaquiano e confrontando essa situação dessas pessoas que dizem que criminoso bom é criminoso morto e assim por diante, eu sempre disse, é muito mais difícil cumprir pena na APAC do que cumprir pena no presídio. Os presos da APAC, eles têm necessidade de acordar às 6 horas da manhã, participar de culto religioso, têm obrigação de trabalhar, têm obrigação de estudar, tem que levantar, arrumar a cama, não deixar nada fora do lugar e tudo isso é considerado. Ou seja, muitos presos não assimilam essa disciplina e acabam pedindo para retornar para o presídio. Lá, diante dessa quantidade de atividades e dessa necessidade de disciplina, assim, muitos às vezes não acolhem o sistema, mas a grande maioria acolhe. E é por isso que ele foi sempre uma pessoa que, no mais das vezes, não teve oportunidade de ter disciplina, de ter religião, de ter apoio da família. De trabalhar, inclusive. De trabalhar, de estudar, acaba se defrontando com essa nova situação.
E essa nova situação é o que de fato permite que ele saia do mundo do crime. Por isso que hoje a gente tem um número que ele gira em torno de recuperação dos apaquianos, que gira em torno de 85%. Ou seja, de cada 10 que ingressam no sistema APAC, pelo menos 8 se recuperam e não voltam à criminalidade. Esse acompanhamento é feito pela própria dinâmica dos processos. Pela própria APAC. Hoje, nós tivemos já em Frutal uma redução dessa criminalidade anterior e isso contribui sensivelmente para que se construa uma sociedade mais pacificada, né? Uma sociedade um pouco mais tranquila. E agora o senhor está avançando no sistema, inaugurando essa APAC feminina e vai fazer também uma APAC juvenil. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é a importância dessas duas medidas. Olha, toda vez que em Frutal, eu estou tanto no aspecto punitivo como no repressivo e ressocializador. Ou seja, não basta apenas aplicar uma responsabilidade a essas pessoas, é necessário ressocializá-las. Nós temos uma necessidade, hoje em dia, de acautelamento e ressocialização das mulheres. As mulheres, infelizmente, estão ingressando no mundo da criminalidade, principalmente pelo tráfico de drogas, que é um número que vem crescendo bastante e assustando. Hoje em dia nós temos diversas mulheres que, por conta do vício em drogas, estão praticando furtos, roubos e crimes de outra natureza, e também até homicídios, e também temos muitas mulheres ingressando no tráfico de drogas. E isso faz com que, necessariamente, nós tenhamos um sistema para recuperá-las. Além do não que só tem para envolvimento do próprio marido, que às vezes está preso nessa situação, né? No mais das vezes, isso acontece muito em Frutal, não na APAC, porque a APAC tem um sistema de controle de utilização de drogas que é bastante rígido. Eles fazem controle semanal com relação à utilização de drogas, e a utilização de drogas lá é zero. Quem faz esse controle? A própria APAC. A própria APAC tem o sistema de controle, os próprios funcionários, eles fazem esse controle pelo exame de urina. E hoje a APAC de Frutal ainda tem um novo avanço que estabeleceu o fumo zero. Então hoje na APAC de Frutal não se tem nem utilização de drogas e nem utilização de cigarro, né? É um método inovador também que hoje Frutal conta. Quer dizer, não tem drogas, entrada de drogas na APAC, não tem rebelião, não tem disputas internas, não tem facções. Não tem. Na verdade, hoje nós temos um sistema que funciona na APAC que é de recuperando, controlando, recuperando. E essa quantidade de atividades que eles têm, que é voltada à religião, voltada ao trabalho, voltada ao estudo, ela não dá tempo para a pessoa pensar e ficar se voltando a essas guerras de facções, essas guerras entre pessoas lá em Frutal que existia, de bairros, por exemplo. E a preocupação que a pessoa passa a ter com o trabalho, com o estudo, com a religião, com a família e com a oportunidade que ele vai ter de voltar à sociedade, acaba fazendo com que ele deixe um pouco de lado essa questão da necessidade de brigas por facções. Já com aquela máxima, né? O ócio é a morada do diabo, né? Exatamente. Doutor, agora, como é que é essa questão da APAC, a convivência com a APAC, com o presídio tradicional? O senhor acha que a tendência no futuro seria essas penitenciárias adotarem esse modelo ou é preciso manter o tradicional também convivendo com o alternativo? Eu acho que o convívio ele é muito importante. Há algumas pessoas que não assimilam essa metodologia da APAC. E existir essas duas realidades é muito importante até para que a pessoa dê valor ao método apaquiano. Porque muitas vezes, se a pessoa só conhecer o método tradicional, não conhecer o apaquiano, ele não tem essa oportunidade de ressocializar-se. Ele conhecendo o método apaquiano e não conhecendo o método tradicional, às vezes ele não dá o valor devido ao método apaquiano. Então, ter essas duas realidades e mostrar a ele a importância de definir por uma delas
eu acho que é essencial, até para que ele dê valor e que ele possa se ressocializar com maior eficácia, com maior disposição, maior vontade. Né? Quer dizer que no modelo tradicional, nas penitenciárias como a gente conhece, não há chance de recuperação. Olha, os índices indicam de que cada 10 pessoas que ingressam no método tradicional de recuperação, apenas uma se mostra ressocializada e não volta à prática do crime. Então, eu sou capaz de dizer que hoje em dia o método tradicional, da forma como ele está, com a superlotação dos presídios, ele não é capaz de ressocializar uma pessoa. Eu não sou daqueles que têm opinião de que a APAC deve ser o único método, eu não penso assim. Mas hoje é um método mais barato, eficaz e que de fato contribui para a redução dessa criminalidade e também para a ressocialização e reinserção dessas pessoas, seja no mercado do trabalho, do estudo e assim por diante. Muito bem. Então, Gustavo, vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre essa PAC juvenil, porque exatamente é destinada àquele jovem que está iniciando, dando a porta de entrada aí ao mundo do crime. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o modelo APAC, presídio alternativo, e que está avançando e chegando até mesmo ao exterior. Nosso entrevistado é o juiz Gustavo Moreira, que é titular da Vara de Execução Penal, Infância, Juventude e Criminal da comarca de Frutal, no Triângulo Mineiro, a 620 quilômetros de Belo Horizonte. Doutor Gustavo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito aí da importância dessa PAC juvenil, que, como o senhor disse, em tese, e geralmente é assim, o condenado ele entra no sistema tradicional e volta, sai de lá pior do que entrou. O que o senhor pretende, então, com essa PAC juvenil? É evitar que o jovem ingresse realmente no mundo do crime? Exatamente. Hoje, nós temos a seguinte ideologia. O menor que hoje pratica um ato infracional, se não tiver oportunidade de recuperação, amanhã será um criminoso perigoso. Isso é uma questão incontestável. Se nós não adotarmos medidas que visem conter essa suposta criminalidade na parte da infância e da juventude e adotar um sistema que possa, logo no início, logo no primeiro momento, tratar esses menores, recuperá-los e entregá-los à sociedade em uma circunstância melhor, amanhã nós teremos uma sociedade indiscutivelmente mais perigosa, né? A nossa omissão de hoje trará o reflexo de amanhã. Essa iniciativa, doutor Gustavo, ela parte do princípio de que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente não seriam eficientes para evitar que o jovem ingresse e que ele renove, participe desse mundo da delinquência e do crime, ou entre em conflito com essa proposta? Sim. Nós temos hoje uma metodologia estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, também pela legislação do SINASE, que busca, em tese, dar uma resposta a essa questão dos atos infracionais. O único problema é que hoje os centros socioeducativos de tratamento desses menores, eles não funcionam da forma como deveriam funcionar. Seria equiparar praticamente os centros socioeducativos de menores como sistemas prisionais de hoje, ou seja, eles apenas acautelam esses menores para depois devolvê-los à sociedade. O que se busca com esse método apaquiano é que, além da justa punição pelos atos infracionais praticados, nós também teremos necessariamente a ressocialização com um método que vise inseri-los numa atividade laborativa, de trabalho, de estudo, de apego à religiosidade e também os outros elementos que contribuem, como a aproximação de família e recuperando, fiscalizando, recuperando, que é o que hoje nós temos na PAC. Essa é a proposta com a PAC juvenil de tentar recuperar esses menores que, se não tratados neste momento, amanhã serão maiores perigosos. E como é que fica a definição da permanência deles nessa PAC? Sim.
Hoje, quem determina a forma como se cumpre é o juiz da Vara da Infância e da Juventude, né? Tendo atribuição não só para aplicar as medidas socioeducativas, também se tem a atribuição de estabelecer o cumprimento da medida. E o juiz da Vara da Infância e da Juventude, que atua na execução de medidas, ele tem essa atribuição de avaliar as circunstâncias desse menor e, assim avaliando, determinar que ele cumpra essa medida socioeducativa nesse centro de reinserção social e de recuperação de menores que em Frutal teremos como projeto piloto aí dessa APAC juvenil. É um projeto piloto, mas então nesse caso esse modelo apaquiano ele será adaptado às condições também previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Exatamente. Sem dúvida que hoje em dia não se é possível ter um modelo pleno apaquiano funcionando na infância e na juventude. Por quê? Porque ao primeiro momento do método apaquiano, as próprias chaves das celas são entregues a todos aqueles recuperandos. Hoje, isso, num sistema de APAC juvenil, nós teremos uma certa dificuldade inicial. Então, nós teremos algumas medidas adaptativas com relação ao que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação do SINASE, mas, sobretudo, voltando à necessidade de aplicar metodologias de estudo, incentivos à profissionalização desses menores, apego à religião e aproximação da família. Esses elementos principais do método APAC é que irão contribuir para que esses menores sejam tratados nesses centros de reintegração. É um grande desafio, né, doutor Gustavo, mas eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para a gente, por favor? Eu trouxe 2 livros que tratam exatamente do método APAC, Sistematização de Processos, que ele é do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também A Face Humana da Prisão, APAC, que é de Durval Ângelo. São 2 livros para quem se interessa pelo método APAC de cumprimento de pena, de suma importância de leitura, que visam contribuir, pois eles tratam da metodologia, da forma e dos resultados que nós temos hoje em dia no sistema APAC. Muito bem, boa indicação, boas indicações, né? Doutor Gustavo, agora essa questão da APAC juvenil, ela pode colocar um elemento novo nessa discussão de maioridade penal, ou não? Olha, essa questão da maioridade penal é uma questão muito conturbada. Eu acho que nós temos condições hoje de atender e dar respostas, mesmo sem que haja necessidade de redução da maioridade penal. Se nós adotarmos, como adotamos hoje em Frutal, de justa punição e imediata resposta a todos os atos infracionais que foram praticados, nós teremos condições também de punir e ressocializar esses menores sem depender da redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal e criar uma situação ainda mais difícil no sistema prisional não é o que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é estabelecer justas e rápidas respostas e também, aliado a isso, um tratamento, uma reinserção desses menores na sociedade em condições de trabalho, de estudo e de aprendizado ou voltado também a um aspecto religioso, né? Ou seja, dá mais uma chance para esses meninos, porque a sociedade não pode virar as costas para eles nesse momento difícil e complicado da vida deles, né? Exatamente. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Gustavo Moreira, que é titular da Vara de Execução Penal, Infância e Juventude e Criminal da comarca de Frutal, no Triângulo Mineiro, a 620 quilômetros de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre o modelo APAC, que está crescendo, avançando e chegando mesmo ao exterior, e agora com o projeto pioneiro de construção de uma APAC juvenil. Doutor Gustavo, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Boa sorte, parabéns pelo trabalho. Obrigado, União, sempre um prazer. Bom, ficamos por aqui, nós agradecemos. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.